Hoje eu quero compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência com a corrida. Eu tenho me desafiado e eu quero compartilhar com vocês 3 lições que eu tenho aprendido com a corrida. E para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui nós gostamos de conversar sobre rotina, sobre hábitos saudáveis, produtividade. E se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal para a gente compartilhar as nossas experiências. Então vamos lá, gente, eu fico muito empolgada para falar de corrida, para falar de exercício físico, porque tem sido algo transformador para mim. Eu comecei a correr no final de 2024. Na verdade, antes disso, eu tinha uma vida extremamente sedentária. Eu não estava cuidando da minha saúde, mas aí eu tinha começado a fazer caminhada. Comecei a fazer caminhada e logo que eu comecei a caminhar, eu resolvi começar a dar uns trotinhos, a começar a correr um pouquinho. E aí eu fui tentar correr 200 metros. E, gente, eu confesso pra vocês que eu quase morri de tanta canseira. Eu não conseguia controlar minha respiração. Eu fiquei muito cansada, muito fadigada. E ali eu vi que realmente eu precisava melhorar isso na minha saúde. Eu precisava retomar o meu cuidado com a saúde, com o exercício físico. E foi aí que eu comecei a correr aos pouquinhos. Então, eu comecei com 200 metros, aí depois eu fui subindo para 300, caminhava o restante, 400, caminhava o restante, até que eu consegui fazer o meu primeiro km. Quando eu fiz o meu primeiro quilômetro correndo sem parar, gente, assim, foi a maior vitória da minha vida. Eu fiquei muito feliz. E ali eu vi que realmente era possível. E aí depois do meu primeiro quilômetro veio... eu fui subindo, né? Fui para 2 km, 3 km, até que eu bati os meus 5 km correndo. E foi, assim, muito importante para mim, né? Correr 5 km sem parar, para quem mal conseguia correr 200 metros. E quando foi agora, eu bati mais um recorde, eu consegui correr 8 km sem parar. Então eu fiquei mega feliz, tô mega feliz. Uma das primeiras lições que eu aprendi com a corrida é que ninguém é bom quando começa. Quando eu comecei a correr, né, que eu mal conseguia fazer 200 metros, a impressão que eu tinha é que eu não ia conseguir nunca na minha vida correr 1 quilômetro. Até porque eu mal conseguia correr 200 metros, como é que eu ia conseguir correr 1 quilômetro? Mas a corrida, ela me mostrou que ninguém de fato é bom quando começa. Você precisa começar, ver o quanto você é ruim. E aí você vai melhorando, você vai ajustando, você vai fazendo, até você se tornar bom naquilo. Claro que eu tô muito longe de ser uma corredora profissional, também nem é a minha intenção, né, correr maratonas e tal, mas a corrida, ela tem mostrado isso pra mim. Ninguém é bom quando começa. A gente de fato se torna bom conforme você vai fazendo, conforme você vai se desafiando e vencendo os seus desafios. A segunda lição que eu aprendi com a corrida é que você só consegue ter resultados quando você tem constância. Não tem como ter resultado se você não tem constância. Pensa só, não foi uma única vez que eu corri 200 metros e depois já pulei para 300, para 400 metros. Não, eu tive que correr várias vezes 200 metros para conseguir pular para 300 metros. E assim foi em todas as fases. Eu tive que repetir várias vezes a mesma corrida, a mesma distância, para mim conseguir evoluir. Mas eu precisei ter constância. Imaginou se eu tivesse desistido na segunda vez que eu fui tentar correr 200 metros e eu ficava muito cansada? Se eu tivesse falado, não, isso aqui não é para mim, não vou fazer, ou eu fizesse uma vez, depois demorava 1 mês para poder fazer de novo, certamente eu não teria alcançado o resultado que eu alcancei. Então, a constância, ela é fundamental para quem quer ter resultado. E a corrida me mostrou isso de forma muito clara. A terceira lição que eu aprendi com a corrida, e isso para mim, assim, fez muito sentido, é que a nossa mente, ela é ou seu pior ou seu melhor aliado para tudo que você vai fazer. Não tem como você ter os dois. Ou ela te ajuda a vencer, ou ela te ajuda a perder. E a tomada de decisão, se realmente você vai perder ou ganhar, vai depender da sua escolha, daquilo que você vai fazer com a sua mentalidade.
Enquanto eu tô correndo ali e tal, né, principalmente nas primeiras vezes que eu fui tentando fazer 1 km, 2 km, a minha mente ficava o tempo todo tentando me sabotar. O tempo todo. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, o seu corpo não é acostumado, você tá cansada, sua respiração, você não vai conseguir, a sua respiração tá ficando pesada. Gente, assim, a mente ela fica o tempo todo bombardeando, não, você não dá conta, você não vai conseguir e tal. Mas aí a questão é, o que você vai fazer com esses pensamentos? E aí, pra mim tentar combater esses pensamentos, eu ficava assim, ao mesmo tempo eu ficava revidando o que a minha mente ficava me falando, né? E eu ficava assim, não, eu dou conta, Deus me deu um corpo forte, Deus me deu um corpo saudável, e eu vou dar conta, e eu vou dar conta. E assim eu conseguia indo vencer essas barreiras que a minha própria mente tentava colocar para me fazer parar. Então, a nossa mente ela tem um poder absurdo, tanto para o bem quanto para o mal. E a grande questão é o que a gente vai fazer quando esses pensamentos chegar. Será que a gente vai absorver aquele pensamento negativo? Não, realmente não consigo, não dou conta, isso não é para mim? Ou será que a gente vai lutar contra esses pensamentos negativos e dizer, não, eu dou conta, vamos lá, bora pra cima, eu tenho uma meta e eu vou bater essa meta. E foi exatamente isso que eu aprendi com a corrida. Na corrida, assim, ficou muito claro pra mim o quanto a nossa mente, ela pode ser boa ou má. Ela pode ajudar ou atrapalhar naquilo que a gente quer conquistar. E realmente, a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos. Quando a sua mente está tentando te sabotar, está tentando dizer que você não consegue, que você não é capaz, que aquilo não é para você, lembre-se que você pode revidar isso. E de que forma você pode revidar? Exatamente colocando pensamentos positivos. Não, eu consigo, eu dou conta, eu posso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Eu queria mesmo compartilhar com vocês sobre a corrida. Eu estou amando correr. Correr faz muito bem pra mim. Eu tô amando fazer exercício físico. Tem me feito muito bem. E se você ainda não pratica nenhum esporte, se você não faz nenhum tipo de exercício físico, eu só posso dizer pra você, comece. Comece nem que seja por uma caminhada, nem que seja você dar uma volta de bike, mas comece a praticar algum exercício físico. Você vai ver o tanto de benefício que isso vai trazer para a sua vida. Eu sou a prova viva disso, o quanto o exercício físico está mudando a minha vida, o quanto tem me ajudado. E assim, eu amo. Então, se você ainda não pratica nenhum tipo de esporte, faça alguma coisa, se movimenta, saia do sedentarismo, porque nós somos o bem mais valioso que nós temos e a saúde é uma coisa que ninguém vai cuidar por nós, a não ser nós mesmos. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!